temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Tem uma coisa sobre a nossa personalidade de hoje que eu acho admirável. Para início de conversa. Sabe o que é? O nome dela. Eu acho o nome dela fantástico. Michele Lins Aracati e Silva. É um nome musical, sonoro. Michele Lins Aracati e Silva. Mas não é só isso. A Michele, ela é, para mim, o símbolo pessoal de dinamismo, de atividade constante, de criatividade, de vigor profissional. E não só isso. A Michele me passa a impressão de que ela não consegue parar. Ela tem uma força motriz que impacta e sinceramente, qualquer pessoa que a conheça, que se exponha a tê-la no seu círculo de amizade, não vai conseguir deixar de notar isso. Foi uma das primeiras coisas que eu notei na Michele Lins Aracati e Silva. Ela é uma conquistadora, natural. Ela agora está numa fase de colheita de tudo aquilo que ela plantou, que ela regou, que ela cuidou, e agora está no outono, na colheita. E é por isso que os seus amigos estão eufóricos, seus verdadeiros amigos estão eufóricos e encantados, logicamente, pela merecida colheita que ela está fazendo. Agora, o interessante sobre a Michele também, esse é o currículo dela para mim, entendeu? Eu tenho um currículo dela escrito, mas eu me recuso a ler esse currículo. É o currículo que eu escrevi no meu coração acerca do que ela representa para mim. Ela é economista, e não só isso, ela é uma docente da academia da Universidade Federal do Amazonas, e ela é professora de economia há mais de 20 anos. Então, ela já está, né, iniciando agora a formação da terceira geração de economistas no estado do Amazonas. O que dizer de uma pessoa dessa? Ela é ou não é uma pessoa fora de série, dinâmica, exclusiva, especial? Essa é a Michele Lins Aracati e Silva. E é com ela que a gente vai conversar agora, porque ela anda fazendo umas coisas, ela anda planejando umas coisas que eu acho admiráveis e que tem tudo a ver com ela. Bora ver o que ela tem a dizer? Coloque uma coisa na cabeça aí. Pena de ouro. O que será pena de ouro? Ela veio aqui e vai nos contar todas essas histórias. Michele, desculpa, eu não li o teu currículo, o currículo vitae. Não, é assim que eu te vejo, é o que eu acho de ti. Você é uma grande, pequena, notável. Obrigada. E eu estou muito entusiasmado e muito orgulhoso de tê-la aqui. Que bom que você aceitou o nosso convite e veio para cá. Obrigada, boa tarde a todos. Faltou dizer da trajetória de amizade que nós temos, né? Puxa vida, é mesmo, né? Desde sempre, desde que eu era estudante, É você verdade. lá no Conselho Regional de Economia, eu indo lá ainda quando estudante, acompanhando os professores, e você lá como assessor de comunicação do Corecon. Eu sou do faz tempo e ela é do tempo atual. Faz tempo que eu sou. Ô, minha amiga, como Obrigada, é bom recebê-la. obrigada. Me diz uma coisa, eu quero saber uma coisa que tem, de certa forma, me incomodado, ok? Uhum. É sobre o curso de economia. Né? Certo. O economista, eu acho lindo esse título. Meu filho é economista. A minha filha é economista. Aí alguém me disse que o curso de economia talvez está no meio dessas profissões que vão sumir. E me disseram isso. Uhum. Eu ouvi boca a boca. E eu ouvi também dizer que o curso de economia de uma
de uma faculdade aqui foi extinto, e que na UFAM a procura pelo curso, através do vestibular, etc., tem diminuído, e que parece assim que os jovens estão perdendo o encanto pelo curso de economia. A pergunta que eu tenho para você, você que é uma especialista em economia, você que forma os economistas que vão agora serem os donos do futuro do Brasil daqui a pouco, me diz uma coisa, vale a pena ser economista? É realmente encantador? É uma profissão que, como professora, como economista que você é, você recomendaria para a tua filha, para o teu filho, quanto mais para os filhos dos outros? Filhos dos outros. Humberto, vamos lá. O curso de Ciência Econômica, assim como demais cursos, eles estão passando por um processo de mudança, de transformação, né? Nós temos hoje a necessidade de todos os profissionais que se formarem hoje, não somente os economistas, os jornalistas, o pessoal das relações públicas, institucionais, tecnologia, todo mundo se aproximar das ferramentas hoje que nós temos aí no mercado. Então, no momento em que você fala sobre... Ferramentas tecnológicas. Tecnológicas. Sim. Porque até o médico tem que se aproximar disso. Sim. Mas deixa eu voltar à sua pergunta inicial. Nós estamos vivendo um processo de transformação na formação do profissional economista? Sim. Não somente no Amazonas, mas no Brasil como um todo. Nós temos percebido que ao longo dos anos, nós temos uma procura menor dessa formação. Em algumas instituições privadas, inclusive, os cursos de economia não estão mais sendo ofertados. Você já detectou o porquê disso? Sim, primeiro porque eu tenho uma deficiência na formação, principalmente na área da matemática no ensino fundamental e médio. Então o aluno ele já fica com receio de ir fazer uma formação na área de economia, porque ele vai precisar do conhecimento de matemática. E ele sabe que ele não tem, é imprescindível. Então o economista ele usa a matemática, a estatística e os conceitos de economia como ferramentas da sua formação, é imprescindível. Então o aluno chega lá no curso de economia já a partir do terceiro e quarto período, ele já olha só para matemática. É matemática, estatística, econometria e ele já não consegue mais passar a partir daí. Mas a deficiência vem do ensino fundamental e do ensino médio. Então esse é um ponto, a nossa deficiência da formação básica. No momento em que o aluno... Deficiência no ensino. No ensino, lá embaixo, lá na base. Lá embaixo. Então, o aluno ele chega lá, muitas vezes ele vai ver a matemática 1 ou a matemática básica, que a gente tem que é o primeiro módulo, ele diz, nossa, eu não sei fazer nada disso. Era para ele ter aprendido isso lá na escola, no ensino fundamental e médio. Eu falo isso, Humberto, porque eu passei por isso também. Quando eu entrei na universidade, eu percebi que eu conhecia muito pouco da matemática que eu ia precisar para minha formação como economista. Eu tive que sentar e estudar sozinha, correr atrás do prejuízo. Nós sabemos da deficiência do ensino da matemática e de outras formações na questão aí ligada ao ensino médio e ensino fundamental. Então o aluno já chega na universidade com essa deficiência. Eu estou falando do curso de economia, mas os outros cursos também estão percebendo isso. A história, a geografia e a geografia do Amazonas, Humberto. Eu estudei isso na escola, os meus alunos não estudaram mais. Tiraram isso. Então eles chegam lá sem esse conhecimento e sentem dificuldade para o curso de economia. Eu comecei com você antes do nosso programa, começar o programa, que eu tenho nesse momento 2 turmas muito grandes que ingressaram agora no curso de economia. Isso é uma boa notícia. Uma boa notícia. Já antes da pandemia, já estava começando a perceber as turmas menores. A pandemia foi uma tragédia, né? Agora que esses alunos estão retornando para a sala de aula. E eu tenho hoje, nesse momento, 2 turmas grandes de alunos incríveis que começaram o curso há 2 semanas. Na UFAM. Uma turma de manhã e uma turma à noite de quase 60 alunos. 60 de manhã e 60 à noite, vamos botar assim mais ou menos a média. Que estão ingressando no curso de economia. Então eu estou tendo uma retomada desse quantitativo de alunos que estão ingressando. Isso é muito positivo. Que bacana. Mas em tempos atrás, sim, eu tive 2 instituições aqui em Manaus, privadas, de renome, super importantes, que abriram mão do curso de economia. Descontinuaram, simplesmente. Descontinuaram. Nós só temos hoje economia na UFAM e na UEA e algumas turmas ali numa faculdade particular, somente. Fala para mim uma coisa.
O Conselho de Economia, você citou aqui, qual é a importância do Corecon? Porque o economista, quando ele sai da academia, ele precisa ter o credenciamento do conselho. O registro. Assim como os advogados precisam ir também da OAB, o economista ele é obrigatório ele ter o registro do Corecon? Isso mesmo, para atuar como economista, ele tem que ter o registro do Conselho Regional de Economia. E o que ele é submetido a uma bancada, uma prova? Como é que Não, é? ele chega lá com o diploma, o certificado de conclusão do curso dele e faz todo um cadastro, leva documentos pessoais. É diferente da OAB. É diferente da OAB, não temos prova. Acho que só a contabilidade e a OAB que tem prova. Né? Então, ele passa a estar habilitado a atuar como economista registrado. Um dos pontos importantes do Conselho Regional de Economia é justamente fiscalizar o profissional de economia. Essa é a grande missão do Conselho, não é? Isso. Por exemplo, fiscalizando para que profissionais de outras áreas não atuem como economistas. Acontece isso? Acontece. Dá um exemplo, por favor. Engenheiro de produção atuando como economista, contador atuando como economista, advogado. E quando você diz atuando, o que é? Assinando como economista? Fazendo estudos econômicos, fazendo as projeções, que é uma atribuição do profissional de ciências econômicas. Não pode. É uma atuação irregular. E o Conselho tem que fiscalizar isso. Ele precisa o Conselho fiscalizar. Tem fiscalizado isso? É do teu conhecimento? Na verdade, é aquela mesma situação, né, de enxugar gelo, né? Não somente o Conselho Regional de Economia tem dificuldade, mas todos os outros conselhos também têm dificuldade. Então, o que tem de profissional fake em todas as profissões. Isso mesmo, atuando como profissional e ele não tem registro. De vez em quando estoura, né? Eu fui se passando por dentista, se passando por médico, enfermeiro. Arquiteto, isso mesmo. Então o Conselho Regional de Economia sofre. Teve um cara agora que prenderam um cara passando por oficial do Exército. Eu vi, estava de fardo. Você viu de fardo e tudo, cara? Eu vi. Pois é. Então isso acontece também com os economistas. Não é fácil. Não é fácil. Então, tanto o Conselho como os demais economistas, e isso é um universo interessante porque nós todos nos conhecemos aqui, né? Sim. Então nós sabemos quem é quem. A nossa tribo aqui. Presta atenção. Se não conhecer um ou outro, não é da tribo. É isso mesmo. Então, para nós isso está sendo um grande desafio. Não é de hoje, é de sempre. Né? Então, o Conselho Regional de Economia já tem mais de 50 anos aqui no Amazonas e o desafio ele é constante. E também nós temos, infelizmente, o que está acontecendo aí nesse cenário é que muitas pessoas não estão mais atuando na área de economia, estão buscando outras áreas. Então se forma em economia, mas também se forma em direito, aí vai trabalhar somente na área do direito. Aracati, deixa eu te confessar uma coisa. Eu já peguei, e falei isso para o Mourão Júnior, eu contei essa história para ele. Pois é. Eu já peguei 3 motoristas de aplicativo economistas. E quem me contou isso foram eles. Disseram, Humberto, olha, eu sou economista, mas eu estou aqui porque, segundo esses 3 profissionais lá do aplicativo, é porque também encontrar posição no mercado é outro grande problema para o economista. Esse é um ponto interessante, porque até então, a pessoa se formada em economia, o economista, ele ia atuar ali na carteira profissional com o código economista. Agora não, ele vai construir a sua própria formação através do seu trabalho no mercado de trabalho. Porque ele é um profissional liberal, né? Liberal. Então ele pode ser consultor, ele pode ser assessor. Assim como o Mourão Júnior é consultor econômico. Sim, é verdade. Né? Ele é consultor, ele atende empresas. Ele pode ser professor. Pode ser docente. Sim. Ele pode trabalhar com micro e pequenas empresas, pode trabalhar com empreendedorismo. Então, aquela história de você sair da universidade como economista e trabalhar com a rubrica economista, isso já não existe mais. Mas ele está preparado, ele tem ferramenta para trabalhar em todos os cenários. Excelente revelação essa. As pessoas, elas não podem achar que o mundo não mudou. O mundo mudou sim. Completamente. Então, eu me formei há mais de 20 anos. O cenário era um, hoje o cenário é outro. Os meus alunos que vão se formar daqui a 3 a 4 anos, eles vão ter que ter mais proximidade com a tecnologia do que eu. E isso faz parte desse processo ininterrupto de adaptação. Tem que se adaptar às evoluções tecnológicas. Ao momento.
É o nosso momento. Muito você chega com o economista e pergunta para ele assim: você trabalha com pesquisa quantitativa? Não, eu não gosto de matemática. Eu não sei nada de estatística. Tem economista que fala assim. Tem. Espia. Como assim? Isso é ferramenta da nossa formação. É. Então agora é a matemática, a estatística, a econometria e a tecnologia. Pronto. Bem, já que você falou que o economista ele pode atuar em várias áreas. Ele pode escrever também. Eu quero saber que história é essa. Olha o gancho que ela me deu. Olha o gancho que eu precisava. Olha aqui. Olha só, deixa eu ler isso aqui que mandaram para mim. Olha. Sober ou Sober? Sober. A Sober tem a honra de compartilhar a conquista da economista e soberiana Michele Lins Aracati Silva, confreira da Academia de Literatura, Arte e Cultura do Amazonas, da Amazônia, a LACA, receber o prestigioso prêmio Pena de Ouro. Olha aí, me fala, primeira coisa, o que é a Sober? Okay? Primeiramente, certo. A Sober, e logo em seguida, a LACA, né? A LACA é um nome que eu acho bacana, isso, né? É pegajoso, ele pega. O que é a LACA e por que tu estás tão feliz que tu não consegue disfarçar, não para de rir, né? Merecidamente, né? Porque ela recebeu a Pena de Ouro. Pena de Ouro. Conta tudo pra gente. Primeiro eu vou falar da Sober, né? Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia. Quer dizer, tem a ver com a economia. Tem sim. Nós temos no Brasil 2 grandes eventos e 2 grandes grupos científicos na área de economia que são importantes, que é a ANPEC e a Sober. Os melhores estão lá, os melhores cientistas nessa área estão lá. Eu faço parte da Sober, então eu sou soberiana, como diz aí a nota, né? A notícia Soberianos e soberianas. Então eu sou Gostei soberiana. dessa palavra, soberiana. Né? A Sober ela já tem 62 anos. Fala sério. Eu tô na Sober desde que entrei no doutorado em 2007. Então já tenho toda essa trajetória dentro da Sober. Eu coordeno um grupo de trabalho de desenvolvimento regional, que eu costumo dizer que é o grupo mais importante da Sober, que é o meu. Claro. Que é o grupo de trabalho 7. Tá pra ti? Tá vendo? Eu tenho que achar bonito, não tenho? Claro que pois tem. Recentemente nós tivemos um evento lá em Piracicaba, que eu fui apresentar os 3 trabalhos. Mas ao longo de todos esses anos Você retornou agora, recentemente? Lá de Piracicaba. Agora. Cheguei no dia 26. Todos esses últimos anos eu tenho feito parte da Sober e tenho levado trabalho sobre o Amazonas. E as 2 últimas que eu aprontei por lá, né? A primeira foi o primeiro... Ela é uma agitadora cultural agora. Muito, agora já foi. Olha aí. Primeiro foi a SORGS, que é um grupo de estudos que eu fui levar para lá esse modelo de trabalho, como eu comentei com você anteriormente, que vai discutir ali o modelo de desenvolvimento regional endógeno para o interior do estado do Amazonas, complementando o modelo Zona Franca de Manaus. Então, dentro do meu grupo de estudos, vou falar que eu tenho muito orgulho, o professor Alfredo Roma estava lá comigo. Olha. Né? Para quem não sabe, o professor Alfredo Roma é um dos maiores pesquisadores da Amazônia. Ele está na Embrapa desde os anos 70 e ele é a grande autoridade em agricultura regenerativa na Amazônia. E ele está aqui, ele mora aqui? Ele mora em Belém, mas ele foi para Piracicaba comigo para coordenar essa sessão de trabalho comigo. Foi a primeira sessão de trabalho da Amazônia. Foi essa a primeira empreitada minha lá em Piracicaba. A segunda, que é um assunto também que nós já tínhamos falado, Humberto, que o Amazonas precisa ter esses grandes eventos acontecendo aqui. Sim. Então, a Sober já tem 62 anos. Nós nunca tivemos evento da Sober aqui no Amazonas. Então, eu fui para Piracicaba e pré-candidatei o Amazonas e a UFAM para sediar a Sober em 2025. Tu lembras que quando nós falamos desse assunto, também nós tocamos no fato de que, infelizmente, apesar de todo santo dia, em algum lugar do Brasil, um evento está finalizando e escolhendo o próximo destino do próximo evento. E a gente não está lá para oferecer o Amazonas
Pois é, a Souber nunca veio aqui. Nunca veio, Quer mas dizer, ela virá em 2025, porque eu vou coordenar o evento que os aqui. anjos digam amém. Então essa foi a segunda pauta que eu levei para a Souber esse ano, pré-candidatar ao Amazonas para sediar a Souber na UFAM em 2025. Eu quero você lá comigo. Eu estarei e digo mais, quem sabe, né, nós estamos entrevistando, conversando aqui com a futura presidenta Da Souber. da Isso Souber. mesmo, Tá isso aqui. mesmo. Eu falei presidenta de propósito, tá? Isso mesmo. Sim, Agora- eu tenho sim esses anseios, inclusive, de levar o Tem, né? Amazonas ainda mais para a Souber, porque infelizmente esses Você eventos... quer ser presidente da Souber? Eu serei presidente da Souber. Dale. Senti firmeza, tá? Senti firmeza. E a LACA? O que é a LACA? A LACA ela completou um ano, que é a Academia de Literatura, Arte e Cultura da Amazônia. Foi idealizada pelo Rômulo Senna. Então, ano passado, nós tivemos o lançamento da LACA. A LACA ela tem o propósito de reunir pesquisadores, professores, personalidades que estão escrevendo sobre a literatura, a arte, a cultura e o desenvolvimento regional Puxa, da que Amazônia como um bacana, todo. que bacana. Um dos grandes propósitos da LACA, quando ele me convidou, que eu realmente me encantei, foi justamente valorizar as pessoas que estão escrevendo nesse momento, que estão falando da Amazônia, que estão falando sobre a literatura, a arte, a cultura. Por quê? Porque isso se perde com o tempo. Eu preciso cristalizar esses conhecimentos através de livros e artigos e trabalhos. Meu maior sonho é escrever um livro, né? Tô te falando. Eu ainda vou escrever um livro. Já plantei umas árvores, já fiz uns filhos, só falta agora escrever um livro. Vamos fazer entendeu? o livro então, Humberto. Tem que fazer Vamos esse trabalhar livro. esse livro. Pois é. Por quê? Porque o conhecimento ele precisa ficar cristalizado. Então, quando o Rômulo me convidou, ele disse, olha, eu já escrevi muitos livros, né? O Rômulo é o presidente Rômulo Senna. da LACA, né? Ele me disse, olha, você já escreveu muitos trabalhos e eu gostaria que você começasse a escrever os seus trabalhos em nome da LACA. Que bacana. Então, me convidou, eu sou imortal da LACA, ocupo a cadeira de número 71. E hoje, a partir do momento em que a gente já fecha 200 integrantes, 200 imortais da LACA... Quantos são já? Hoje já são 200. 200? A LACA né? completou um ano, agora dia 3 de agosto, que foi Ah, justamente pra ti? no dia em que os escritores que continuaram produzindo, como eu, receberam a Pena de Ouro. Você recebeu o prêmio Pena de Ouro. Pena de Ouro. Pena de Ouro. Agora eu tenho Olha uma aí. Pena de Ouro. Me diz uma coisa, quantos livros você já escreveste? 26. 26 livros, tu não trouxeste nenhum hoje para mostrar para nenhum. Mas eu também 26 falei, eu livros, não não te falou, pedi não para falou. você trazer. Mas os meus livros... Qual o livro o último que você escreveu agora, que deu realmente o pontapé final para a Pena de Ouro, qual foi? O último livro, inclusive lá no evento da O Souber... último não, mais recente. Eu lancei os 2 últimos livros, um que fala sobre desenvolvimento sustentável, Uhum. né, que foi uma coletânea, e o último foi a compilação de artigos e reflexões que eu Entendi. publico mensalmente no Portal Único, lá com o nosso amigo do Portal Único. Do Cláudio Barbosa? Cláudio. Então, Olha aí. todos os trabalhos que Cláudio é vão um cara lá... admirável, eu tenho muita uma vez- admiração por pois ele. é, Cláudio- uma o vez Cláudio por é um semana, bacana. ele me dá o espaço para eu poder lançar os meus trabalhos lá. Então eu fiz uma compilação daqueles trabalhos e cristalizei através de um livro e lancei lá na Souber o livro. Então esses são os 2 últimos. Olha só, e é livro físico Físico e digital. e e-book, então. E-book. Eu tenho uma parceria com a editora Atena. Então quem quiser baixar os meus Era a minha livros, próxima pergunta, ela já está entra lá no respondendo. site da editora Atena ou coloca pelo meu Atena, nome. né? Atena Editora. Ok. Atena Editora. Atena Editora. Aí bota lá o meu nome, vai ter todos os meus livros. Você pode baixar em PDF, pode botar no celular, pode mandar pelo WhatsApp. Então, Olha todos só, os livros. Quer dizer, você pode adquirir através do site da Atena Isso. todos os teus livros. Uhum. Então, meus livros são todos abertos, que é uma parceria que eu tenho com a editora, que eu já publico com eles há muito tempo. Agora me fala uma coisa. Eu de vez em quando eu tô surfando, gostou do termo? Surfando. Sou fã. Eu não usei uma prancha aí, eu fico usando. Surfando pela net, aí te vejo lá com o Mourão e com o Jefferson Praia. Dois caboclos, 2 caras que eu tenho a maior admiração por eles dois. Também fazendo. Aquilo ali é um podcast, aquilo ali é Esse é um projeto de extensão. um projeto de extensão. Uhum.
Olha, Deixa eu falar e vocês, sobre ele, então. Fala desse programa. É o Jaraqui com Economia. Jaraqui com Economia. Com Economia, um nome bem regionalizado. Que legal. É um projeto de extensão que começou dentro da UFAM, né? Eu e o professor Jefferson Praia somos coordenadores e convidamos o Jefferson Mourão ainda Júnior. é docente da UFAM? Ainda é docente. O Olha. professor Jefferson foi meu professor. E tu foste professora do Mourão Eu Júnior. fui professora do Mourão Júnior. E o pai do Mourão Júnior foi meu professor. Foi teu professor, então, eu o fecho Assis Mourão. o ciclo, né? Eu fecho o ciclo. E o filho do Jefferson foi meu aluno. Olha, que coisa. Fechou. A tribo. A tribo, tudo pois ligado, é, todo mundo tudo ligado. se conhece. É. Então começou essa ideia lá dentro da universidade, o professor Jefferson, inclusive, vamos fazer algum programa que a gente possa levar os conhecimentos científicos para a comunidade, Focados na economia. Isso, então transformar a linguagem científica, acadêmica, numa linguagem que a sociedade possa entender Sim. um pouco mais sobre economia. Sim. E na época o Mourão Júnior era presidente do Corecon. Então juntou a ideia da universidade com o Corecon e nós fomos lá para o Portal Tucumã. Olha só, é tudo regional, né? O Portal Tucumã, Jaraqui Com economia, a farinha e já junta tudo. Essa é ótima. Ficamos um tempo lá no Tucumã, aí veio a pandemia. Olha, O programa já tem 6 anos, né? Então dentro desse período da pandemia, aí o programa foi para a internet. Quando o nosso programa foi para a internet por causa da pandemia, ele explodiu. Uma sensação, porque estava todo mundo em casa. formidável. Foi isso que a pandemia Aí a contribuiu, audiência né? foi lá pro Foi lá Tibete. pra cima, isso mesmo. Aí saímos, acabou a pandemia, melhorou a situação da pandemia, voltamos pro estúdio, fomos pro um outro cenário, né, lá pro Mascate, que é o tio do Mourão Júnior, o seu Miguel, é tio do Mourão Júnior. Miguel Mourão, né? Miguel Mourão, sim, Olha só. irmão do professor Assis Mourão. Né? Dá um abraço pra ele, deve estar nos assistindo. Sim, o Miguel, há muitos anos eu não vejo o Miguel. Folga em saber que ele está muito bem, obrigado. É, uma pessoa incrível. Sim. E depois o Jornal do Comércio nos convidou para irmos para lá. O Fred. Está lá com o Adalberto Santos, aquela maravilha de pessoa. O Fred nos convidou para ir para lá. E o Calbi, né? O Calbi, os nossos 3 amigos. É assim, tá vendo? Ela vive em boa companhia. As pessoas que ela cita são todas. E são seus amigos também, meus então tá amigos. tudo bem. A tribo. Eu falo o seguinte para os meus amigos. Não façam nada de errado aqui em Manaus, porque todo mundo se conhece. Eu tenho um amigo, Michel, que diz o seguinte: Maninho, deixa eu te falar uma coisa. Aqui em Manaus nós temos uma coisa maravilhosa. Tu pode saber dos meus podres, mas eu também sei dos teus. Eu sempre falo Se falar mal um do outro é um perigo. Não faça nada errado, Nada. que todo mundo te conhece. No caso Quem? dos... Humberto? Aquele? Não, e no caso dos professores? Tem sim. sempre um aluno em algum lugar. Aí ferrou. Ei. É pior ainda, Deus me livre. Ave Maria. Pode fazer nada errado. Não pode. Então, não. o Jaraqui com Economia, ele já tem 6 anos, né? É também um programa semanal. E toda semana nós levamos um convidado, uma personalidade, inclusive você. Alguém que fala dos botos. Gente, eu consegui colocar o Humberto do outro lado da bancada. Eu consegui. Tu conseguiu. Eu tava nervoso. Era? Porque ser entrevistada não é fácil. Entrevistar, eu faço assim com um pé nas costas. Mas ser entrevistada é outra coisa. Realidade, né? Eu falei, atenção, opa, peraí. Michele, deixa eu te falar um negócio. Eu falei que eu adoro o teu nome. Michele Lins Aracati Isioa. Esse é um nome fantástico. Eu também gosto muito do meu nome. Fantástico o teu nome. Mas eu gosto muito mais do que o teu nome. Você, a tua pessoa, o teu charme, o teu carisma, a tua simpatia, a tua alegria. Tu não paras de rir. Eu nunca te vi em nenhuma situação que tu não estivesse sorrindo. Ó, ela vive assim, sorrindo. E isso é maravilhoso. E, inclusive, Billie Holiday, eu sou um cara que eu sou doido por jazz. Uma das grandes canções de Billie Holiday é Keep Smiling. Aí reduziram para When You Smiling. Então, quando a letra diz o seguinte: quando você sorri, o mundo inteiro sorri com você. Então, continue sorrindo, porque quando você para de sorrir, começa a chover. Ok?
muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada pelo convite. Que legal que você veio aqui para a gente conversar e parabéns pela pena de ouro. Dá para ganhar mais de uma pena de ouro? Porque tu já ganhaste uma, tu continuas produzindo. Tu ainda vai ganhar mais pena de ouro? Vou continuar produzindo. A minha expectativa é de 2 ou 3 livros por ano, né? É mesmo? Então a ideia é justamente continuar produzindo, contribuindo para a Laca e quem sabe ganhar mais 1 ou 2 penas de ouro, uma galinha inteira, quem sabe, né? Quem sabe? Mas a produção científica continua, inclusive. Continua. Não duvido não. Vindo de ti, eu não duvido nada. Ei, muito obrigado. Maravilha conversar. Obrigada, Humberto. Tá? Obrigada. Gente, é o seguinte, ela não é maravilhosa, como eu falei? Amanhã tudo vai ser da água para o vinho, tá? Porque amanhã nós temos o Vinhos etc e tal. E tá vindo um camarada aí, o Leonardo. O Leonardo, ele é jovem, ele abriu uma e-commerce, né? uma loja na internet, né? Virtual. Sim. E ele está trazendo vinhos inéditos, vinhos originais para Manaus. E segundo ele, ninguém tem. Mas amanhã a gente descobre, tá bom? Então amanhã, se você gosta do que é cheiroso, gostoso, saboroso, sintoniza aí depois das 2 da tarde. Eu vou convidar o Mourão para ver se ele se liga no... Sim, tá? pode deixar. No programa amanhã. Tá bom. Obrigado por estarem com a gente. E até amanhã. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica.